Eu sou Yansan. Fique até o fim do vídeo, porque eu tenho uma mensagem para você. Dizem que, antes de ser chamada de Oiá, antes que os ventos sussurrassem seu nome e que os raios a saudassem com clarões no céu, Yansan era apenas uma jovem de coragem inquieta, nascida em uma aldeia que vivia sob o domínio das tempestades. Desde pequena, ela não conhecia o medo que paralisava os outros. Enquanto crianças corriam para se esconder e adultos fechavam portas com pressa, Yansan caminhava contra o vento, como se ele fosse um velho amigo. Ela sentia a vibração no ar e o cheiro da chuva como quem reconhece a própria alma. O que para muitos era ameaça, para ela era um chamado. Os anciãos observavam aquela menina que encarava tempestades com a cabeça erguida. Diziam que ela tinha um fogo na alma e um vento no olhar. Diziam que havia nascido para algo grande, algo que ainda nem os orixás haviam revelado. E a verdade é que o destino parecia caminhar em sua direção a cada dia. Foi durante um período em que as tempestades estavam mais violentas que a aldeia enfrentou o pior de todos os ventos. O céu se abriu como se fosse rasgado em dois, e um trovão ecoou tão forte que parecia ter nascido debaixo do chão. As pessoas se ajoelharam, os animais fugiram, e a terra tremeu com intensidade. Yansan, diferente de todos, caminhou até o centro da aldeia, segurando um cajado simples, e ergueu os olhos para o céu. Se o mundo ruge, então eu também rujo! O vento soprou com força, levantando poeira e folhas. O trovão respondeu com outro estrondo. E então, como um chamado inevitável, um relâmpago desceu dos céus e tocou seu corpo. Mas não a feriu. A luz a envolveu, o vento girou ao seu redor como um manto vivo, e naquele instante, a jovem guerreira renasceu. A tempestade reconheceu sua dona. O céu revelou seu segredo. O raio tornou-se sua espada. O vento, seu manto. E Yansan tornou-se a senhora das tempestades. Mas quem domina o céu não se contenta apenas com ele. A transformação de Yansan despertou algo antigo no mundo espiritual. E um novo desafio surgiu, antes mesmo de sua fama alcançar os reinos. Em terras distantes, existia um vale proibido, guardado por um touro espiritual colossal. Ele não era um animal comum, era força pura, energia bruta, guardião de um portal ancestral. Onde passava, derrubava casas, destruía plantações, abria valas profundas na terra. Guerreiros, sacerdotes e até reis já haviam tentado enfrentá-lo, e todos caíram. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Yansan, ela não hesitou, não chamou guerreiros, não buscou armas. Apenas deixou que o vento soprasse em seus ouvidos e seguiu o caminho que ele indicou. Ao chegar ao vale, encontrou o touro de pé, enorme como uma montanha viva, com olhos que queimavam como 2 sóis vermelhos. Sua respiração parecia uma tempestade prestes a explodir. Yansan parou diante dele. Não recuou. Não mostrou medo. O touro bufou. Arrastou os cascos e avançou com força devastadora. O chão se abriu em rachaduras sob seu peso. A poeira subiu em nuvens gigantescas, mas, quando o animal saltou para atingi-la, Yansan girou o corpo, criando um círculo de vento tão forte que o ar assobiou como lâminas. As folhas ao redor subiram em redemoinhos. A energia ancestral despertou. O touro tentou resistir, tentou romper o vento, mas a força de Yansan era maior. E então, o impossível aconteceu. O animal parou, olhou dentro dos olhos da guerreira e pela primeira vez curvou a cabeça. A lenda conta que o vento de Yansan acalmou sua alma, seu raio quebrou sua rebeldia e sua coragem dominou sua força. A partir daquele dia, o touro tornou-se símbolo de seu domínio sobre tudo que é indomável na natureza: tempestade, poder ancestral, força bruta e espírito selvagem. Vitoriosa, Yansan caminhou adiante. Mas o vento trazia outro nome, outro destino, outro encontro. Ele sussurrava sobre um rei poderoso, um homem que fazia a terra estremecer com seu axé, Xangô, senhor do fogo e da justiça.
Yansan sentiu que precisava encontrá-lo e partiu em direção ao Yo. Ao chegar, viu o rei em pleno treino, rachando pedras com golpes de energia flamejante. Era um homem imponente, cuja presença dominava o espaço, mas Yansan não se curvou, não desviou os olhos. E foi exatamente isso que chamou sua atenção. Xangô sorriu, reconhecendo nela uma força semelhante à sua. Lutaram lado a lado, treinaram, cresceram juntos. O fogo dele encontrava o vento dela, e dali surgia uma força que nenhum reino podia conter. Mas havia algo que Xangô nunca havia revelado a ninguém: o domínio dos espíritos ancestrais, os Egunguns. Ele guardava esse poder porque sabia do risco que ele carregava. Abrir o portal dos ancestrais era pisar entre a vida e a morte. A energia era tão intensa que podia consumir até o mais forte dos guerreiros. Mas Yansan, curiosa e destemida, pediu para ver. Se os espíritos te tocarem, nem o vento poderá te salvar. Mas quem já enfrentou tempestades e domou o touro não teme o invisível. Xangô abriu o portal. O ar se tornou frio. Tambores invisíveis ecoaram como batidas do coração do mundo. E então, os Egunguns surgiram, rodopiando como ciclones de luz, pó ancestral e energia viva. Eles avançaram. Xangô tentou intervir, mas os espíritos não atacaram. Eles reconheceram. Eles giraram ao redor de Yansan. E Yansan girou com eles. O vento dela encontrou o pó deles. A energia dela se fundiu ao invisível. E naquele instante, o impossível aconteceu pela terceira vez. E Yansan não apenas resistiu aos Egunguns, foi escolhida por eles. A partir daquele dia, tornou-se guardiã dos portais, senhora dos ancestrais, guia de almas, a que caminha entre mundos. Ela não dominava apenas o vento, o raio e a força da natureza. Dominava também o que vive além da vida. E assim, da menina que desafiava tempestades nasceu a rainha dos ventos. Da guerreira que enfrentou o touro nasceu a senhora da força bruta. Da escolhida dos Egunguns nasceu a guardiã dos espíritos. Quando o vento sopra diferente, quando o trovão ecoa antes da chuva, quando a vida chama por coragem, é Yansan quem passa. É ela quem gira. É ela quem abre caminhos. Oiá, tempestade, fúria, liberdade. Espírito que nunca se curva, força que nunca se apaga. Eu sou Oiá. Em 2025, reinei ao lado de Xangô. E em 2026, voltarei a reinar ao lado de Ogum, abrindo caminhos com meu vento e minha coragem. Se deseja minha proteção, minha força e minhas bênçãos, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Epa Rei, assim eu vejo seu nome. E faço o vento trabalhar a seu favor.